Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. Ele viu a mãe ser atropelada, viu a mãe, não sei se viu morrer, mas esteve no hospital com a mãe. Ele só contava o que tinha visto, que ela tinha sido, foi o casaco que se prendeu a um autocarro e foi arrastada. Um mãe de novo, falta-lhe o carinho da mãe, falta-lhe o aconchego da mãe. O pai, para a função que tem, está fora e o Salgueiro tem que se criar a si mesmo, criar com estes estímulos. Ele tem que ter isto tudo, tem que cantar, tem que rir mais alto que os outros. O Salgueiro tem que criar esta personalidade que o ajuda a crescer e a dar-lhe força. Ele tem que ser líder onde está, senão é sempre um estranho, é sempre uma pessoa que não cativa. As pessoas que estão, normalmente, rebelam-se a de fora. Custa a entrar. Ele, para entrar, tem que ser mais extrovertido, mais contador de histórias, mais risota e tem que ganhar mais confiança. Ele, como pessoa, era um falso alegre, um falso extrovertido. Ele tinha uma tristeza natural de ter ficado órfão muito cedo, de ser filho único, e daí ele procurar sempre a companhia. Ele detestava comer sozinho, ele detestava andar em Lisboa sozinho. Mesmo lá em Castelo de Vide, a Castelo de Vide, quando era miúdo, ia só passar os dias de férias. Porque ele viveu com a avó até aos 6 anos, perto de Castelo de Vide. Viveu lá, havia umas senhoras que eram vizinhas dos meus sogros, que falavam sempre nele, era o Fernandinho, tinha um grande carinho por ele. Mas era um miúdo ao mesmo tempo endiabrado, quando ia para lá tinha brincadeiras, não gostava de perder, gostava de ser ele a mandar, a liderar aquilo. Maia, conversava-se. Nós o tratávamos, era o Maia. Era o Maia, ninguém o tratava por Fernando. Era o Maia. Salgueiro Maia foi pós 25 de Abril, acho que ser era o Maia. Aqui eu lembro-me de o ver aqui à chegada, com o seu cabelo à escovinha, que é uma coisa muito engraçada, que agora nos poemas, nos ditos poemas, os chamados poemas do nosso livro de finalistas, toda a gente se refere. Toda a gente se refere ao cabelo à escovinha dele. E numa altura em que começamos a ter os cabelos compridos, ele era precisamente antagónico. Escovinha. Cabelo à escovinha, sempre o conhecia assim. Pá. Era um fulano, muito assertivo, como agora se diz.
Pois. Epá, respondia sempre em cima. Não levava coisas para casa. Aquilo era logo... Os versos do Toma lá nosso cá. livro finalista são todos nesse sentido também. Toma lá da cá. Aquilo, com ele, Maia, portanto, dizia o que tinha, dizia pouco, mas dizia o que tinha para dizer. De resto, se fizermos uma análise, eu não fiz, mas se fizermos uma análise ao livro, eu acho que são mais as meninas, Não é o primeiro. são mais as meninas que lhe dedicam, até a minha namorada, não é? Lhe dedica, mas a minha namorada até prevê que ele vai ser marechal. Diz assim, estudo mais, fará de si marechal, e ele foi um verdadeiro marechal do nosso exército, não é? Eu desse curso, mas dessa época, recordo o Salgueiro Maia porque ele era uma figura que não passava despercebido. O Salgueiro Maia, na altura, jovem aspirante de cavalaria, instruendo, era o homem das perguntas, era o homem das questões, era o homem do porquê. Tinha uma curiosidade nata em conhecer as coisas, tinha uma curiosidade muito grande em mexer. Por exemplo, eu dava-lhe a instrução de blindados e quando nós falávamos que havia uma peça que podia ser rodada para a esquerda ou para a direita, ele levantava logo o braço. Posso experimentar? Portanto, era um indivíduo muito curioso, tinha o cabelo à escovinha assim, todo levantado, portanto era uma figura ímpar, tinha uma voz que se notava no meio daquele curso e tinha um certo sentido de humor. Dizia umas graças sem ofender a disciplina da instrução, tinha umas graças muito oportunas. Portanto, era uma figura, a gente, ao fim de um mês, toda a gente conhecia o Maia. Toda a gente conhecia o Maia. A guerra colonial tem um enorme, eu diria mesmo gigantesco impacto sobre a sociedade portuguesa. Tem desde logo um impacto social, porque a mobilização para a guerra, para o serviço militar obrigatório é fortíssima. Há uma fase da década de 60 que, em termos de mobilização militar, Portugal só é excedido por Israel. Portanto, a taxa é altíssima, o que provoca um impacto sobre a população jovem muito grande, sobre as famílias, todos os estratos da sociedade portuguesa. Nós pertencemos a uma geração que foi educada na ideia de que Portugal desempenhou um papel fulcral na história da humanidade, que, sendo um país pequeno, tinha capacidade de se projetar pelo mundo, que tinha projetado uma cultura. E nós sentíamos herdeiros dessa história e herdeiros também da responsabilidade que essa história nos dava. E é isso que, em boa parte, faz com que eu e outros camaradas meus e o Salgueiro Maia entendamos que devemos ir para a Academia Militar. O curso de entrada de 1963, que é o meu, é um curso em que ainda se oferecem para ingressar na Academia Militar cerca de 200 ou 250 jovens que tinham acabado o 7º ano e que poderiam ter ido para outras universidades, para outras escolas. Nós já sabíamos nessa altura, já tínhamos essa convicção, os mais lúcidos já tinham convicção de que aquela guerra não vai ser possível de ganhar. Porque num território como Angola, e nós já tínhamos nessa altura cerca de 230 mil
portugueses, jovens portugueses, 21 anos, força de trabalho, que era retirada daqui de Portugal para ir para a guerra, não sabendo como é que voltava de lá, se voltava dentro do caixão ou se voltava sem uma perna. E aquela guerra não era possível de vencer, porque bastava, por mês, os guerrilheiros porem uma mina anticarro que arrebentava com uma GMC e matava 2 ou 3 soldados portugueses para a guerra continuar, com todo aquele aparato logístico. 40% do orçamento do Estado era destinado ao Ministério da Defesa para continuar a guerra. Epá, num país como o nosso, nós sabíamos que aquilo não era possível. O próprio Spínola, nessa altura, dizia: esta guerra não vai ser possível de ser vencida militarmente. Tem que haver uma solução política para isto. Vivemos na Guiné, ambos, a situação militarmente mais crítica que se viveu em qualquer teatro de operações durante a Guerra Colonial. Aliás, participámos na mesma grande operação, das operações mais violentas, com mais mortos e mais difíceis de realizar, que foi o ataque à guarnição de Guidage, no norte da Guiné, que esteve prestes a cair com um cerco do PAIGC. E o Salgueiro Maia, logo aí, executa uma ação de comando verdadeiramente brilhante e que só está ao alcance de militares de exceção, como ele efetivamente era. Porque nessa altura, quando ele é nomeado para ir fazer essa coluna, é uma coluna que tem vários contactos com as forças do PAIGC, há vários mortos, há várias tentativas de lá chegar. A aviação portuguesa é obrigada a bombardear a própria coluna portuguesa e o Fernando Salgueiro Maia já tinha a unidade dele, a companhia de cavalaria dele, com a comissão terminada e já estavam em Bissau, já tinham entregue ou entregado as armas e os equipamentos e, portanto, todos aqueles soldados já pensavam estar libertos da guerra, dos riscos, da possibilidade da morte. Estavam a pensar era no regresso aqui a Portugal. E eles recebem ordem para regressar ao mais violento teatro de operações que ali existia, com todos os riscos inerentes. E, portanto, recebem ordem para se rearmarem, para irem de novo combater. Isto é a ação mais difícil que há de mobilização de tropas. E o Fernando Salgueiro Maia consegue mobilizar os seus oficiais, os seus sargentos, todos os seus militares para executarem esta ação de grande risco e numa situação moralmente muito difícil. Ele gostava de atingir os limites, não ficar para a mediocridade. Os tais rebentamentos que ele fazia. Vamos fazer um rebentamento, o Fernando Salgueiro Maia, agora um rebentamento com os instrumentos e tal. O que estava na instrução foi arrebentar, se for um trotil, uma peça de explosivo, com 1 quilo, o máximo. Mas ele arranjava maneira de pôr 1,5 kg, 2 kg. Afastava, nunca houve problemas, punha os militares um bocadinho mais longe e tal, dava uma coisa bestial. Se pudesse ter uma árvore ao pé para também ir, tudo bem. Eu gostava de fazer um bocadinho de espetáculo. Um irmão meu fez o juramento de bandeira e ele tinha estado em Santarém e, portanto, a família foi assistir ao juramento de bandeira. E no final do juramento de bandeira, eu vejo ao longe, assim depois, e veio um tipo com farda número 1, com aquela faixa vermelha, parecia um marechal. Parecia um marechal e foi assim, mas aquele tipo é o Maia. Que nesta altura ele devia ser só alferes ou coisa assim. Aquele tipo parece um marechal, mas ele andou comigo no liceu. E esse meu irmão Zé disse assim, tu conheces-lo? Sim, conheço. Ele é completamente louco. Põe-se assim debaixo das viaturas blindadas e as viaturas passam por cima dele. E, portanto, essa ideia, não é? Do homem intrépido, que se põe debaixo e o carro passa por cima para mostrar como é preciso um tipo ser forte e tal. É a única coisa. E depois nunca mais o vi. Nunca mais o vi até o dia 25 de Abril.
vim dar aulas para o Liceu de Santarém e fiquei hospedada numa casa que recebia professoras e alunas. E, portanto, havia também alferes que estavam na escola prática, que também eram professores. Portanto, havia assim um grupo de professores e militares que conviviam aos fins de semana, etc. E, portanto, foi assim, eles iam até à casa onde eu estava hospedada, reunir o grupo, e eu comecei a fazer parte do grupo. Ele pensava que eu era aluna, mas ele é que dizia isto a brincar. Pensava que eu era aluna e saiu-lhe uma professora. Nós até ficamos surpresos, namora, porque ele ir catrapiscar professoras para o liceu era normal. Agora ele vir lá já de braço dado, ficámos um bocado surpreendidos. À hora do almoço, almoçava e ia ter comigo a casa, era a casa do Sr. Salso, o dono da vivenda era o Sr. Salso. Ia lá, eu também almoçava e estava um bocadinho no carro, no 2 cavalos, a conversar com ele. E no dia 1 de Abril, ele perguntou se eu queria casar com ele e eu disse que sim. E ele disse, mas é sério? Eu disse, é sério. Depois ele contava que tinha sido, a brincar, que tinha sido no dia 1 de Abril, porque se arrependesse, era o dia das mentiras, etc. Foi amor à primeira vista e correu bem. Penso que tem uma relação de uma grande cumplicidade. Penso que ela o percebeu muito bem e penso que ele teve também nela um apoio até para os excessos que ele fazia. Ela aceitava esses excessos com uma grande generosidade. Ele em casa ajudava nas coisas? Ajudava, era. Eu trabalhava com ele. Porque às vezes ia fazer a cama, já estava a cama feita e eu ralhava. Por exemplo, ele chegava... Ralhava porque ele fazia mal a cama? Não, porque não deixava refazer a cama. Ele, por exemplo, chegava, punha ali o carro, se houvesse roupa estendida, ele, estava lá um alguidar, ele apanhava a roupa e trazia a roupa. E aspirava, fazia tudo o que fosse preciso. E se tínhamos visitas, eu recordo-me, era também muito prático. Eu lembro-me de uma tia dizer, nem dá tempo que uma pessoa, porque ele mal acabava, ele começava logo a tirar os pratos e a meter na máquina. É para despachar, é para despachar. Era uma pessoa de ação. Não andava assim, logo se faz. Não era o logo se faz, é para fazer, faz-se. Chega em novembro e logo em 14, 15 de novembro faz uma reunião na área de Santarém, nas Aveiras de Cima, onde aí objetivamente o Vasco Lourenço nos pressiona a nós e aos paraquedistas para que encabeçássemos o movimento. Apontando mesmo o dedo, são vocês da escola prática, os vossos blindados e os paraquedistas com a tropa, que era uma tropa disciplinada, uma instrução muitíssimo boa, que vão fazer, digamos, a grande ofensiva sobre Lisboa do movimento. É a partir desta data, portanto, novembro, o Fernando tinha chegado há 10 dias, mais ou menos, que nós aqui interiorizamos que temos de fazer uma ação militar e que somos nós, escola prática, que a temos de levar avante. Na viagem de regresso, os primeiros 10 minutos, que foi um silêncio sepulcral no carro. Eles iam os quatro no carro, e que a certa altura que o Salgueiro Maia que quebra o silêncio e que diz, até e agora? Vocês viram o que é que o Vasco nos disse? E agora? E que o Bernardo terá dito, agora tu preparas a força operacional, que eu preparo a logística e quando for necessário vamos estar em condições de responder às necessidades. O Salgueiro Maia, dei-lhe a missão, era a unidade principal, dei-lhe a missão em minha casa. Chamei a Oeiras em minha casa e Salgueiro Maia. Tu agora vais ouvir a leitura que eu fizer aqui do que interessa na ordem de operações.
portanto, vou ler a minha ideia de manobra, aquilo que eu penso fazer. Vou dar a missão à escola prática e depois questões de administração e logística, relações de combate, não sei o quê, que devem ser levadas e tal. E eu, no fim, perguntei-lhe, pronto, é isto, percebeste tudo? Tens alguma dúvida? E disse, quero fazer-te 2 perguntas. Ok, diz lá. Primeira pergunta, temos generais no posto de mando? Temos generais no posto de mando? E eu disse, temos, então, generais, sabes que temos generais no posto de mando, Era mentira. Mas eu pensei, é que se eu digo, o Salgueiro Maia, dentro do espírito da cavalaria, não sei o quê, e tal, de hierarquias e tal, que não, os generais estão em casa e que somos nós no posto de mando, ele disse, então a escola de cavalaria não entra. Eu corria esse risco. Eu disse, temos generais, então está assegurado. Segunda pergunta, temos programa político para base, então, temos, está nas mãos de Vítor Alves, o Melo Antunes foi no dia 23, madrugada 23 de março, para os Açores, mas antes disso fizemos leitura do programa político com ele, em casa de Vítor Alves, e o Melo Antunes entregou ao Vítor Alves essas bases programáticas e temos isso assegurado. E pronto, e ele pergunta-me, com certeza, temos bases programáticas já. Tens mais alguma pergunta a fazer? Não, está tudo, ok. Pronto. Confiei plenamente no Salgueiro Maia e ele fez um belíssimo trabalho. Sabia que ele andava em reuniões, até no dia 23. No dia 23 ele recebeu um telefonema, já estávamos deitados e ele disse, se calhar é hoje. E foi encontrar-se com alguém num café, sabia que ia acontecer alguma coisa. E no dia 24 ele disse-me para eu estar atenta àqueles sinais da rádio e pronto, sabia perfeitamente. Ele era um grande capitão, que conduz os seus homens sempre de uma forma muito afetiva. Ele tinha sempre uma relação de grande afeto com os seus subordinados. É também essa relação de afetos que lhe permite preparar a coluna militar que ele traz de Santarém, porque as viaturas que ele traz eram viaturas muito antigas, eram viaturas muito gastas, eram viaturas utilizadas na instrução e, portanto, vão ser sujeitas a um esforço enorme para Santarém até aqui a Lisboa. A maioria não sabia de nada, só souberam ao meia-meia da manhã. Este convencer as pessoas tem muito a ver com a maneira de ser do Salgueiro Maia, com a sua convicção, com a sua generosidade, consegue arrastar o pessoal todo com ele. É muito marcante o 25 de Abril, porque digamos, é a minha despedida do Fernando. Vamos lá ver. Há ali uma construção de um sonho, é uma construção a 2 e ele vai-se embora. É difícil, pá. Foi um momento muito difícil, digo sinceramente, muita opçãozinha. Foi um momento muito difícil porque íamos trabalhar no vazio. E eu ficava. 2 da manhã? Eram 2 e tal da manhã, 3 horas mais ou menos. O Fernando, tem que ser, pá. Vamos embora. E ele pergunta-me assim, ouve lá, sabes se eles estão a sair? Epá, não sei, sinceramente não sei se eles estão a sair, mas os sinais dados para a rádio foram substantivos, foram positivos, pá. Portanto, se o primeiro saiu, está controlado, se o segundo saiu é porque não foi detectado, está tudo a correr bem e vamos embora. Olha, eu vou preparar os carros. E diz ele assim, olha, se isto correr mal, pá, se eu chegar a Lisboa e não aparecer ninguém, pá, eu esquecer aquilo tudo e regresso a Santarém. Foi um momento importante, dando-lhe um grande abraço, parámos, então, aquele abraço levou uns 2 ou 3 minutos, porque admito que houvesse alguma incerteza do lado dele. Falando à maneira ribatejana, ele ia para os cornos do boi. Eu era o rabejador. O muito importante fosse o meu papel, ele é que ia para os cornos do boi.
quem sou, o que faço aqui. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Na noite 24 estive à espera, a minha casa dava para aquela avenida principal de Santarém, onde a coluna passou. Espreitei pelos buracos dos estores, vi passar a coluna. Entretanto, tinha lá estado uma colega em casa, que eu vim ao carro, encontrei a colega, perguntei-lhe se ela queria subir, ela aceitou. E, portanto, ela depois é que dizia que eu estava com um comportamento estranho, porque não atendia ao telefone. Ela pensava assim, se calhar o marido não a deixa atender o telefone. Eu andava sala-cozinha, cozinha-sala, porque andava à espera de ouvir na rádio os tais sinais. Também tinha lá um afilhado em minha casa, que estava cá a estudar, esse também sabia. Eu olhava para ele, ele olhava para mim, mas à minha colega eu não disse nada, que era a Eulália. Aquela decisão dele avançar de corpo feito para o tanque, é claramente isso que faz com que o cabo, quando o vê no visor muito em cima, o visor aumentar, e recebe a ordem de fogo, se recusa a fazer fogo, na minha opinião. Os únicos atos individuais de coragem foram feitos por Fernando. Quando ele vai sozinho enfrentar os carros de combate na Ribeira das Naus, quando ele vai sozinho para dentro do quartel dos inimigos, o quartel do inimigo, salvo seja, como é evidente, do Carmo. Ele vai sozinho, não arrasta ninguém com ele. É um ato de coragem individual muito grande. Ele não recebe praticamente apoio do movimento, recebe em termos morais, como é evidente, mas ele assume o comando no Terreiro do Paço. Não tem ninguém. E quando o Salgueiro Maia decide, é chamado pelo Junqueiras dos Reis, está dentro de um carro de combate. Venha cá e tal. E o Salgueiro Maia mete uma granada no bolso e avança sozinho, pede aos oficiais dele para conterem a multidão, mas fica uma cortina, uma massa enorme do povo atrás do Salgueiro Maia. E o Salgueiro Maia avança até determinada altura, para aí uns 30, 40 metros dos carros de combate, que estão alinhados com o brigadeiro, e o brigadeiro, venha até aqui, e ele diz, não, o senhor venha até aqui, o senhor brigadeiro venha até aqui e tal. Tem uma dignidade muito grande, porta-se-me bem. E ele disse-me, não, eu levei a granada, disse, quer que levaste a granada do bolso e tal. Levei a granada, porque se ele mandasse disparar contra mim, eu tirava imediatamente a granada, podia eu morrer também. Mas ele ficava ali, era vingado, mas era vingado imediatamente. Ele, Salgueiro Maia. O povo neste momento entra, é a primeira possibilidade que tem desde há algumas horas de entrar aqui no Terreiro do Paço, de modo que isto é um pouco festa, eu diria que isto é um pouco surrealista, assim, à maneira portuguesa, não é? É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela, assim, com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme, as pessoas estão a assistir às filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. E volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória. Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Porreiro, diz aquele jovem ali, porreiro, pá. Muitos populares que correm à mesma velocidade da viatura. E já estamos a entrar precisamente, estamos em frente da Escola Ferreira Borges e vamos entrar precisamente no Largo do Carmo. Lembro-me de passar o dia 25 à tarde em casa, em frente à televisão,
E depois, quando deram imagens do Carmo, e ele estava lá, e eu lembro de ter dito, tinha que estar ali. Consigo finalmente, porque eu não conseguia passar porque não tinha carteira profissional e os militares não deixavam passar e tal. Quando eu consegui finalmente passar, vou ter com o fotógrafo, que aquilo estava com alguns fotógrafos, que era aquele que era meu amigo já, que era o chamado Carlos Gil. E disse ao Carlos Gil, quem é que comanda? Porque eu perguntei, tu sabes de que lado é que estes tipos estão? Porque não se percebia. E por isso, tu sabes de que lado é? Não consegui perceber. Mas olha, porque é que não perguntas? Disse ele, aquele tipo que está ali, que é o que está a comandá-los. E eu disse, mas quem é o tipo? Aquele que está ali à frente, Maia. Disse, Maia. Mas foi um tipo que andou comigo no liceu. E eu vou falar com o colega de Leiria deste liceu, não é? E vou perguntar, Maia, de que lado é que tu estás? Estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha que sair de Portugal por causa daquilo que diz, escreve ou pensa. Portanto, a minha definição do 25 de Abril são 10h30 da manhã do dia 25 de Abril, é dado por um colega deste liceu, 10 anos depois da gente ter andado no liceu. Isto é uma definição da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade. Capitão Maia, só um minuto. Só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir, porque o Regimento de Lanceiros, o Regimento de Infantaria 1, que tinha sido quem tinha ordenado para nos deterem, aderiram e, portanto, também temos que arranjar uma missão para eles, que estão ali sem fazer nada. E, portanto, por enquanto aguardamos ordens. É impossível reação, porque não há força que consiga fazer frente à nossa. Portanto, temos todas as viaturas blindadas do Exército Português na nossa mão. E temos o povo. Além de portanto, que o povo que é incontestável. Diz aqui hoje o Alferes que temos o povo. Portanto, primeiro temos o povo, depois temos o Exército e, portanto, temos todas as Forças Armadas. O Capitão Maia dá as suas últimas indicações. Uma rajada para o alto da varanda do centro. Ouviram certamente. Uma rajada para a varanda do alto, do centro. Vamos ouvir. Entretanto, o outro carro de assalto está a tomar uma posição diferente. Tem um assombro quando o Marcelo Caetano, que o manda chamar a essa altura para lá dentro, manda chamar à presença dele, e o Salgueiro Maia vai lá, continência e tal, perfila-se para a continência e tal, e o Marcelo Caetano, faz favor e tal, entre e tal. E o Marcelo Caetano faz-lhe perguntas, e pergunta ao Salgueiro Maia, Sr. Capitão e tal, o senhor comanda aqui esta força, o que é que me diz disto? Pergunta para qual é a intenção do movimento relativamente ao ultramar. E o Salgueiro Maia responde, o ultramar, para a nossa perspectiva, é de tentar encontrar uma solução política rapidamente que possa passar ou pela continuidade portuguesa lá, uma federação. Isso é considerado talvez difícil de conseguir, mas talvez uma autodeterminação, se calhar até a independência, não sabemos ainda o que é que vai ser o futuro e tal. O Marcelo Caetano fica um bocado combalido com aquilo e tal, e depois pergunta, há generais há generais, não, temos generais, sim senhor e tal, são os generais que comandam isto, são os generais que comandam isto, diz o Salgueiro Maia. E no posto de comando, há generais no posto de comando? E o Salgueiro Maia confirma, há generais no posto de comando. Eu tinha-lhe dito sim, que havia generais no posto de comando. E o Marcelo Caetano diz, olha que não há. No posto de comando não há generais. Eu acabo de telefonar para a casa do Sr. General Spínola, a pedir-lhe ele para vir aqui, para eu me render ao Sr. General Spínola, e o Sr. General Spínola está em casa, atendeu-me o telefone, disse que não estava mandatado pelo MFA para nada, mas que ia tentar entrar em contato com o posto de comando do MFA para receber indicações. E o Salgueiro Maia aí cai das nuvens, fica
espantado, pá, porque eu tinha-lhe dito para que havia estrangeiros posto o manto. Mas felizmente a coisa passou. Eu penso que Portugal tem uma dívida, tem uma dupla dívida relativamente ao Fernando Salgueiro Maia. O primeiro é a da capacidade que ele tem de conduzir aquela operação. E a segunda é a sorte dele ser quem é, isto é, dele ser capaz, como raríssimos militares serão em qualquer circunstância capazes, de vencer sem combater, que é o grande princípio dos estrategas. Isto é, a ação militar dele, quer cá embaixo, no Terreiro do Paço, quer depois no Carmo, é uma ação de resistência à tensão limite. Isto é, ele está permanentemente no limite do risco. E isto é uma sorte tremenda para Portugal, porque é no limite que as coisas não correm desastrosamente, quer na Rua do Arsenal, quer na Rua do Ribeiro das Naus, quer depois no Carmo, quando o Carmo já está cheio de pessoas, com viaturas blindadas, com armas, com munições, com pessoas em tensão também no interior do quartel, com pessoas em tensão no exterior, e o Maia consegue segurar todos aqueles cordéis e levar a resistência até ao fim, até à rendição do Primeiro-Ministro. E, portanto, esta é a admiração que eu tenho por ele e a admiração que julgo que todos os portugueses devem ter por ele. Numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar. Falava sempre alto. Mesmo que estivesse a falar, eu falava sempre alto. Eu tinha uma voz metálica, uma voz de comando e tinha... A voz dele fazia-o anunciar. A voz e aquela gargalhada sonora faziam-no anunciar, chegavam antes dele. Ele era alegre, era alegre. A presença dele não era uma presença que se impunha sem se impor. Porque, portanto, ele não dominava depois o grupo, portanto, participava, mas era um indivíduo que, estando ele no grupo ou não, o grupo funcionava de maneira diferente, porque ele tinha aquela alegria inata, aquele riso. Se era para cantar, ele tinha que cantar. Se era para contar anedotas, ele tinha que contar anedotas, porque ele tinha que fazer. Ele tinha que cantar, ele tinha que fazer uma participação. Era um homem que não passava despercebido. Normalmente era um dos centros de atenções dos grupos em que ele estava. Ele falava alto também, era expansivo, portanto, pronto, não se encolhia. Ele tinha um carro de 2 cavalos, com uma cor berrante, tinha uns chifres de uma vaca à frente ou de um boi à frente e tinha um zurro, que fazia um zurro muito grande. O meu filho tinha 5 anos e eu vivia ali numa avenida, que era a Avenida das Portas do Sol, que é um corredor numa avenida muito grande, uns 200 metros, eu vivia lá ao fundo e ele, quando entrava no princípio da avenida, zurrava, os 2 cavalos zurrava. E aqueles miúdos que moravam lá naquela zona, 5, 6 anos, era no tempo em que os miúdos iam brincar para a rua. Ele chegava, parava o carro, eles entravam para dentro dos 2 cavalos, ele dava uma volta com eles, uns 7 ou 8 dentro do carro, e davam uma volta para ir para a avenida, ele a apitar e eles todos satisfeitos. Ele gostava muito de crianças, ele gostava muito de miúdos e dava-se bem com eles. E aparecia por ali e os miúdos adoravam, como é evidente, adoravam aquele estar no meio deles, de um adulto que convivia como criança com eles.
Nós estávamos no Algarve e aparece a GNR lá na praia. E estava lá a minha mãe. E eu vejo a GNR ao pé da minha mãe, o que é que se passa? E então era um recado do Hermínio Martinho, que o filho estava no hospital, não sei o quê, quer dizer, o recado não estava assim muito bem dado, que o meu marido até pensou que um filho dele tivesse tido algum problema com os cavalos ou assim, e que estivesse no hospital, mas não. Era, o Filipe já tinha nascido, estava no hospital. Nós viemos do Algarve, o Filipe tinha 5 dias, fomos ao hospital, trouxemos o menino, foi levar aquela vacina no pezinho, fomos mostrar ao Hermínio Martinho que ele mora nesta rua, continuando em frente, e depois fomos para o Algarve com ele. Mas nós estávamos na praia, em Portimão, mas passámos primeiro por Albufeira, para mostrar as inglesas ao Filipe. Isto é só para ver como ele era brincalhão. Ideia do pai. Vamos passar por Albufeira para mostrar as inglesas, naquela altura, não é? As inglesas tinham um grande impacto. Viveu dias de muita mágoa e de muita tristeza, porque se sentia maltratado. Porque ele foi para os Açores, segundo o que eu entendi na altura, indevidamente. Depois foi para a direção da arma, foi para o presídio militar, portanto, quer dizer, uma pessoa que tinha essas qualidades de comando e não sei que toda a gente lhe reconhecia, foi, digamos, posto na prateleira, não é? Portanto, ele sentiu-se realmente maltratado e ouvi-lhe dizer várias vezes, quer dizer, tratam-me como se eu fosse um traidor à pátria, então que me julguem. Ele foi extraordinariamente maltratado pela hierarquia militar, quer dizer, nunca lhe perdoaram o ele ser um herói do 25 de Abril e ter tido o papel que teve, importante, não é? A hierarquia nunca lhe perdoou, como não perdoou a muitos de nós, à generalidade de nós, mas ele, como tinha uma imagem mais relevante, também sofria mais as consequências disso, não é? A revolução, ou a revolta, ou o golpe de Estado, porque por onde todo este processo começa, é sempre um ato de rebeldia. Ora bem, as instituições, os exércitos, entendendo os exércitos como os 3 ramos das Forças Armadas, são sempre instituições conservadoras que funcionam segundo as regras. Isto é, os rebeldes só são bem vistos num determinado momento, que é nos momentos de ruptura. Mas a seguir tem que vir a normalidade, e a normalidade são aqueles que cumprem as regras, são aqueles que mantêm a ordem e são aqueles que, ao fim e ao cabo, trazem as tropas para os quartéis, as senhoras para casa, os operários para as fábricas e, portanto, digamos que a ordem natural das coisas é a ordem e a normalidade. E nós fomos aqueles que rompemos a ordem e a normalidade. Esta questão, essa rebeldia, essa ousadia, essa ruptura paga-se. E as instituições, quase por instinto, defendem-se contra esses rebeldes. Digamos que entendem que se fizermos uma, poderemos fazer mais. É sempre difícil a um comandante que está na hierarquia normal aceitar alguém que num determinado momento saiu dessa ordem e pôs em causa
a ordem. O Salgueiro Maia teve sempre essa enorme dificuldade, que foi reintegrar-se, não por ele, mas pelos outros. Isto é, como é que um comandante tem, dentro da sua unidade como subordinado, alguém que é uma figura como ele, alguém que fez algo de tão excepcional quanto ele fez. E daí essa rejeição destes corpos estranhos que os capitães que fizeram o 25 de Abril, de facto, foram na instituição militar. É difícil ser comandante do Salgueiro Maia. Não é por ser o Salgueiro Maia. Imagine, eu sou o comandante, coronel, e o Salgueiro Maia é capitão. Chego ao general e antes de me cumprimentar, olá, Salgueiro Maia, vai dar um grande abraço. Isto é complicado em termos militares. O coronel, perante uma figura pública, era o Fernando Salgueiro Maia, tem dificuldade em se afirmar, tem inveja. Tive algumas discussões com ele porque eu, por exemplo, tentei que ele fosse para o Conselho da Revolução. E ele nunca quis ir para o Conselho da Revolução. Eu tentei levá-lo para o Conselho da Revolução por 2 ou 3 vezes. Em que houve alterações e o nome do Salgueiro Maia era sempre um dos que estava. E tive fortes discussões com ele porque ele dizia-me, não, mas o meu lugar é na unidade, eu fico na unidade. E eu dizia, tive algumas discussões e dizia, pois é, mas alguns têm que ir para a luta política e para os gabinetes, porque só nas unidades não... Alguns têm que desempenhar esse papel e é muito mais cómodo estar nas unidades do que estar no Conselho da Revolução. Não, mas eu não quero. Não estava a ver numa coisa mais política, não era? Acho eu. Acho que o lugar dele era realmente na escola prática, a comandar homens. E pronto, ele queria ser fiel também àquilo que tinham prometido, que era voltar à situação antes de 25 de Abril. Antes, em termos profissionais, na escola prática. Ele nunca quis porque ele tinha a noção que o Conselho da Revolução representava o poder e que esse poder iria mais cedo ou mais tarde fazer aquilo que tinha que fazer, que era repor a ordem. E ele esteve sempre do lado daqueles que contestavam a ordem, embora sem ser um indisciplinado, que ele nunca foi. Agora, ele nunca abdicou de pensar com a sua cabeça e de entender, fazer a diferença entre aquilo que é a moral individual e a moral coletiva. E nisso, nessa questão dos valores individuais, ele era de uma teimosia, de uma tenacidade inquebrantável. Isto é, não era impossível convencê-lo de não fazer aquilo que ele entendia que devia fazer. E nesse sentido, ele era um homem de princípios de justiça absoluta. Tenho um problema, tenho aqui com uma chatice, tenho aqui com um problemazinho qualquer, e isso vai-se avolumando à medida que a preocupação dele aparece na cara dele. Há uma fase, 80 e tal, fins de 80, próximo de 90, 80 e muitos, em que é notória a sua preocupação. Ele andava muito nervoso. Eu sei que ele uma vez pegou no carro e acelerou imenso, eu ia com a Catarina até se assustou, ele depois parou o carro, saiu e eu fiquei com o carro. A última visita para que o Maia fez, estava eu preso em Tomar e a certa altura recebo um pedido de visita, acho que foi o Vasco Lourenço, não sei se Vasco Lourenço, Vítor Alves e o Maia, Salgueiro Maia. Lembro-me perfeitamente quando o Telso esteve preso em Tomar, no caso das FPs, que eu vou daqui com o Vítor Alves para irmos visitar o Telo a Tomar e passámos por Santarém para apanhar o Salgueiro Maia para ir para nós, connosco. E lembro-me que quando ele entra para o carro, nos diz aos dois, eu estou com um cancro.
Foi um murro no estômago. E recebemos e tal, trocamos impressões, o que é e tal. E a essa altura, quando a conversa já estava a extinguir-se, o Salgueiro de Maia diz: bem, eu estou aqui também para te dar um abraço, e é um último abraço, é um abraço de despedida. E diz: mas porquê? Vais para Timor? Perguntei eu. Não, é que eu estou com um cancro nos intestinos. Estás agora com cancro? Estou porque fiz uns exames, fui ao médico, o médico saiu do gabinete, deixou os relatórios em cima da secretária e eu fui lá ver, vi o nome daquilo que era um nome científico qualquer, depois fui lá aos livros ver o que era e é um cancro. Ele tinha saído de uma forma ilegal do hospital e, portanto, tinha que entrar por uma porta que não era a normal. Ele saiu do hospital ACK. E você estava internado? Estava internado, saiu, bebemos uma última cerveja num snack bar ali em frente à Casa de Saúde Militar, na Estrela, e ele, para entrar, passou por um gabinete onde estava um processo dele que ele leu e soube. Estou com cancro, só vos peço uma coisa, não digam nada à Anastasia porque ela ainda não sabe nada. Quando soube que tinha um carcinoma, ele disse a pessoas nossas amigas, mas dizia a todas para não me dizerem a mim. Aliás, eu cheguei a casa, estava a Zaida, que é a mulher do Hermínio Martins, estava ali no quintal, já sabia. O marido da purificação também já sabia. Eu fui das últimas pessoas a saber. Mas pode ser tratável e tal. Não pode, não pode. Eu vou pagar dentro de não sei quanto tempo. Mas tenho receio para que não estejas ainda em liberdade para essa altura e venho cá despedir-me de ti, dar-te um abraço e dizer-me da honra muito grande que tive. Em ter participado no 25 de Abril. É a última vez que vejo o Fernando vivo. Eu, como digo, eu estava no distrito do recrutamento, venho almoçar à escola e quando venho almoçar à escola eu vou para a sala de oficiais. A sala de oficiais, que era contígua à messe, estava tudo fechado. Eu entrei e vou abrir um store para dar um bocadinho de luz, para ler o jornal, para estar ali entretido. E eu, quando vou a puxar o store, vejo um vulto sentado num banco, no sofá. Mãos na cabeça e tal. E olhei, vi que era alguém que estava com problemas. E acercando, uma questão de amizade, para alguém que está com algum problema e tal. Quando vou acercar, vejo que é o Fernando Salgueiro Maia. E chego, até o Fernando. E sentei-me ao lado dele e tal. E depois assim, a mão no braço e ele estava, então. O gajo ganhou. Falava, o gajo ganhou. Não, o gajo ganhou. Não aguento mais, o gajo ganhou. Completamente derrotado. Dou-lhe o braço, mas ele está completamente, como nunca o tinha visto assim. Olha a base e tal. Vamos para a mesa, vamos almoçar. O Fernando sentou-se e, passado um minuto, levantou-se. Saiu. Eu disse ao comandante: "Ó, meu comandante, é alguém que vai lá comigo. Eu tenho dificuldade em andar, eu não tenho velocidade para ir andar." Julgo que foi o Abrantes, o Panarra Abrantes, foi atrás dele. Foi um outro oficial, o comandante. Nunca mais, já não o vi vivo, nunca mais o vi. Ele ia cheio de esperança, porque eu fui lá comprei o Expresso e o jornal, e ele até me disse: olha, telefona ao pessoal e diz que eu estou bem, estou aqui a ler o Expresso, o jornal e tal. Fui lá, um café português, trouxe-lhe uns pastéis de nata também, eles souberam muito bem os pastéis de nata, só que depois já não conseguiu. Ele dizia: o meu estômago é um saco, enche, depois deitava fora. E pronto, foi assim.
tenho a mágoa de não ter estado cá quando ele faleceu. Eu estava de visita a Jerusalém e chorei no Muro das Lamentações, tentando cantar-lhe a Grândola Vila Morena com a mão no muro. A minha mulher telefonou-me a dizer, olha, morreu o Salgueiro Maia. Ele já estava mal quando eu fui. Morreu o Salgueiro Maia e deixou uma carta em que pede para lhe cantarem a Grândola Vila Morena no funeral. E a minha reação foi, eu sei porque ele contou-me que ia escrever isso. Ele contou-me que ia escrever isso e talvez não se saiba bem porque é que ele escreveu isso. Mas ele disse-me a mim, eu vou escrever e pedir para vocês me cantarem a Grândola Vila Morena no funeral, porque vai haver muitos indivíduos que oportunisticamente vão querer ficar na fotografia no meu funeral e eu vou obrigá-los a cantar, ou pelo menos a ouvir cantar a Grândola Vila Morena. A Salgueiro Maia, aquele que na hora da vitória respeitou o vencido, aquele que deu tudo e não pediu a paga, aquele que na hora da ganância perdeu o apetite, aquele que amou os outros e por isso não colaborou com a sua ignorância ou vício, aquele que foi fiel à palavra dada, à ideia tida, como antes dele, mas também por ele. Pessoa disse. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira, à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.